informações sobre como doar e quem pode doar, ligue para o Disque Sangue 0800 2820 708. Seja mais um voluntário neste ato de amor ao próximo. Rádio Rio de Janeiro. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes da nossa emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. E para começar, vou pedir desculpas pela minha voz, que está um pouco hoje rouca, estou um pouco resfriado, então a voz está um pouco diferente. Mas continuemos, o trabalho é importante. E é importante que você participe conosco deste programa. Nosso programa é ao vivo, levado ao ar de 1 a 1h55 da tarde e contamos com a sua participação pelos nossos diversos meios, pelas nossas diversas mídias. O nosso telefone fixo, 3386-1400, a Sheilinha de volta das férias já está lá aguardando a sua ligação. O nosso WhatsApp, 984867633. Você pode participar conosco também. E pelo Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro. Você entrando no site da rádio, clique no ícone do Facebook e você vai poder participar conosco. Lembrando mais uma vez, lembrando aqui semana passada, lembrando mais uma vez que os nossos programas ao vivo, que são levados ao vivo pelo Facebook, todos os vídeos ficam agora no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Então você pode acessar o YouTube via site da rádio e você vai poder ver o programa quantas vezes você quiser, compartilhar, enviar para amigos, enfim. A gente tem ouvintes no mundo inteiro. Então é importante que esses programas fiquem disponíveis para os nossos ouvintes de outros países, de outras cidades que não podem ouvir a rádio ao vivo. Então participe conosco. 3386-1400 no Facebook oficial da rádio e no WhatsApp 984867633. As mensagens do WhatsApp a gente pede que sejam mensagem de texto, não tem como abrir uma mensagem de áudio aqui no estúdio. E pedimos, se possível, que se identifique com nome e bairro daqui da cidade do Rio de Janeiro, ou cidade, ou estado fora do nosso estado, ou país, no caso da nossa Tânia lá na Suíça, que está sempre nos ouvindo, participando conosco, então ela sempre se identifica. A Tânia da Suíça está... Até, Tânia, tem uma pergunta sua hoje que o Djalma vai responder. Então participe conosco, ligue, compartilhe os nossos programas. E antes de começar, eu vou fazer um convite a vocês, eu vou fazer um apelo a vocês. A nossa rádio precisa da nossa colaboração. É uma rádio que não anuncia, é uma rádio que vive através do Clube da Fraternidade. Ela precisa de colaboradores para funcionar. Nós temos cerca de 40 funcionários e todos precisam receber os seus salários, 13º, encargos sociais, férias. A Sheilinha, por exemplo, está voltando de férias. Então a gente precisa da sua ajuda. E nós temos, infelizmente, com a crise que o nosso país atravessa, temos tido uma diminuição de contribuintes, de participantes do nosso Clube da Fraternidade. Não podemos deixar isso acontecer. Então, por favor, você que já colabora conosco, se não recebeu o seu boleto, ligue para a gente. A gente manda uma segunda via para você.
ou estamos já em fase de adaptação para emitir o boleto via site da rádio também. Em breve faremos isso, para facilitar a sua vida, facilitar a nossa vida. E se você ainda não é sócio do Clube da Fraternidade, associe-se. Entre no site da rádio, é radioriodejaneiro.am.br, e lá você vai poder clicar, né, participar lá do Clube da Fraternidade, e é uma colaboração mínima de R$20. Você já estará, com toda certeza, ajudando a manter essa programação espírita no ar. 1 hora de transmissão da rádio, da nossa rádio, custa R$500. Então nós gastamos R$12 mil por dia para manter esta emissora no ar. E contamos com a sua colaboração, porque sem ela não temos como fazer isso. E sem você, a rádio não teria a razão de existir. Por isso, o convite para que você venha participar conosco. Dito isto, feito o convite, agradecendo aqui hoje ao Djalma e à Miranda que estão aqui conosco, vamos começar respondendo aos nossos ouvintes e perguntas que ficaram da semana passada, principalmente algumas feitas aqui pelo Facebook, que eu trouxe para os nossos amigos responderem. E a primeira eu vou pedir aqui ao Djalma para responder o Alfredo Martins, lá de Itaboraí. Ele diz, como pode Jesus, sendo um espírito elevado, sendo tentado pelo diabo, como algumas traduções bíblicas diz que Jesus foi tentado, enfim, diz, como é que pode um espírito da elevação de Jesus ser tentado pelo diabo? Isso é possível? Pergunta lá o Alfredo Martins de Itaboraí. Olha, meu querido Alfredo Martins de Itaboraí, a Bíblia tem muitas passagens que são alegóricas, são passagens alegóricas, e essa é uma delas, em que se coloca Jesus frente a frente com a entidade inferior, né? Isso humanamente é impossível, até quem não é espírita não vai acreditar nisso, com certeza que Jesus pudesse descer ao ponto de dialogar com um espírito inferior, e que ele oferecesse a Jesus bens materiais, né? Coisas materiais de que Jesus não precisa, nem quando esteve aqui, principalmente quando esteve aqui. Então o que houve ali foi praticamente uma alegoria no que se refere ao mal, quer dizer, o combate do mal através de Jesus. Jesus dá uma demonstração que o mal não vence, que o bem vence sempre, né? E ele diz textualmente, né? O homem é aquilo que sai da boca de Deus e não dele. Então Jesus referia-se ali ao Pai, a Deus, quer dizer, eu obedeço ao Pai. Eu não tenho aqui nenhum espírito que possa ser superior a mim, principalmente na parte moral. E eu não necessito dessas riquezas, ou desses bens que você me oferece aqui através do coisa. Então não é para se levar a sério, como tem outras passagens bíblicas também, como Jonas no estômago da baleia, o mar que abriu em duas partes e o povo passou em seco. Quer dizer, são passagens alegóricas, bíblicas, história do povo judeu, quer dizer, a Bíblia é rica em histórias do povo judeu, né? Mas que não se pode levar ao pé da letra como sendo assim referências espirituais. Valdeni, a pergunta dele é muito interessante. Um aluno, com certeza é interessante, na evangelização, ele com 8 anos, ele me fez essa pergunta, entendeu? Depois de estudar o momento em que Jesus está com os doutores da lei, mais adiante falam das muitas moradas na casa do Pai, e no meio de uma aula ele saiu com uma pergunta semelhante. Porque o que nós vamos compreender? Kardec, quando vai falar na escala espírita, que não é nada engessado, é só para que nós possamos montar nossa ideia em relação à hierarquia dos espíritos. Quando ele vai falar dos caracteres gerais dos bons espíritos, ele diz que eles não sofrem tentação, compreendem Deus e o infinito. Então, se os bons espíritos já não sofrem mais tentação, porque a tentação é uma fraqueza moral, não é? Para que eu seja tentado por alguma coisa, eu tenho que ter a matriz, eu tenho que ter uma vulnerabilidade interna. E Jesus, na condição de espírito puro, já não tem essa vulnerabilidade. Então, Kardec vai dizer que os bons espíritos já não sofrem tentação. Então, lógico que Jesus não foi tentado. As colocações textuais da Bíblia têm intenções variadas, não é? Mas o raciocínio dele está correto. Tentação é próprio de espírito que ainda tem vícios. Perfeito. E só lembrando aqui, né? O planeta Terra tem 4.700.000.000 de anos. E Jesus já era espírito puro à época da formação do planeta. Impossível para um espírito que foi
que é governador, que foi o arquiteto, né, para a formação desse planeta, está sendo submetido à tentação de um espírito inferior. Inferior aqui no sentido de pouco esclarecido, tá? De ignorante. Porque para nós espíritas, não acreditamos nessa figura diabo como sendo um representante do mal eterno. O diabo para nós é um espírito que ainda não se desenvolveu, que ainda não cresceu, que ainda não se iluminou, mas que vai se iluminar com toda certeza. Então um espírito desse, com toda razão, diz aqui o Djalma e a Miranda, não poderiam tentar Jesus. Isso é só uma alegoria, como lembrou de Djalma aqui, para lembrarmos que precisamos combater o mal. Isso. E principalmente o mal que existe em nós. Não é o mal que está lá fora, não. É combater o mal que existe em nós. E não está com os outros, está conosco. Exatamente. A cada dia da nossa existência. Continuando aqui as perguntas, Miranda, a Jusceia Santiago, ela botou lá no Facebook e eu estou trazendo aqui para você. Se para tomar passe é necessário fechar os olhos, é porque tem casas espíritas que os passam sentados e outros em pé. E ela disse, meu marido e eu temos tonteiras, sendo que meu marido tem labirintite. Para ele ficar em pé de olhos fechados, ele vai cair, com toda certeza. Quem tem labirintite vai perder o equilíbrio. É preciso mesmo isso para tomar passe, Miranda? Olha, antes de entrar no detalhe da pergunta dela, no livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel, na pergunta 99, é colocado o seguinte: como deve ser recebido e dado o passe? E a resposta é: o passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação, porque a forma em si, exterior, não importa. Não é? Lembramos que o passe foi a modalidade que Jesus mais aplicou quando esteve entre nós, e é a simples imposição de mãos. Agora, o fato de ser sentado em pé, quando nós chegamos à casa espírita com alguém que está com dificuldade orgânica de saúde, ele já recebe todo um cuidado próprio para aquela situação que ele apresenta. Então, se tem alguém com labirintite, o ideal é que tenha a oportunidade de sentar. Não é? Temos tido situações de acompanhar em algumas instituições onde o paciente está sentado, mas naquele local onde você chegar com seu companheiro e o passe for aplicado em pé, você explique dessa vulnerabilidade da tonteira para que ele seja atendido de forma mais confortável. Agora, o fato de fechar os olhos é aquela coisa. Quando alguém convida a fechar os olhos, é convidando ao recolhimento interno. O ideal é que não soframos essa distração quando buscamos as coisas de grande importância para nós. Então, alguns companheiros pedem, olha, fecha os olhos, eleva o pensamento a Deus, faz uma oração. A melhor maneira de alguém receber o passe é agradecendo a Deus. A melhor maneira de receber qualquer coisa na vida é na postura de quem agradece, porque o coração se abre. Fora isso, é tudo coisa de fora, não é? Que cada instituição tem a sua maneira de lidar, mas a doutrina espírita, através de uma obra séria como Consolador, nos convida a uma reflexão. Maria, só para acrescentar um pouco mais ainda, tem uma fórmula que foi dada por Espírito Espírito que diz o seguinte: impõe as mãos sobre o enfermo e deseja ardentemente que ele se cure. Quer dizer, é o coração que funciona aí, né? O Emmanuel diz que basta colocar os corações ou o coração nas mãos, e estender as mãos. Então, agora é claro que a Miranda tem razão quando diz da receptividade. A pessoa que está recebendo um passe, ela precisa também estar aberta. É tão responsável quanto aquele que está emitindo. Quanto aquele que está emitindo, ou até mais. Porque o que está emitindo, ela recebe ou não. Então é importante que ela esteja receptiva. Na sintonia. Na sintonia. E quando falamos em fechar os olhos, é só no sentido de não se distrair. Porque passa uma coisa, passa uma outra coisa, então você vê e você acaba se distraindo. Mas não é um ritual e não há uma necessidade para isso. Eu estou vendo aqui no Facebook, nós temos aqui com quase 50 pessoas já participando com a gente. Isso é muito bom, vamos divulgar isso. E muitas pessoas aqui dizendo que eu não estou conseguindo pagar, eu não estou conseguindo ajudar, em função do meu apelo inicial aqui. Então, algumas pessoas não estão conseguindo aqui, dizendo que não estão conseguindo,
perderam o emprego. Entendemos tudo isso. E ninguém é obrigado a fazer Não isso. sintam-se Não se sintam constrangidos. constrangidos, exatamente. Sem nenhum constrangimento. O que nós lembramos aqui sempre é que só na cidade do Rio de Janeiro nós temos cerca de 200 mil espíritas declarados segundo o IBGE. E temos cerca de 2 mil que auxiliam a rádio. Então, esses, principalmente, que ainda não ajudam, é que nós estamos convidando a nos ajudar. E esses que ajudavam, não podem mais, não estão podendo temporariamente, podem nos ajudar com boas vibrações, com preces, com divulgação do nosso trabalho, com compartilhamentos aqui via internet. Isso também é uma colaboração e muito importante. Então, quem não está contribuindo financeiramente, não se sintam constrangidos. Nós precisamos, a rádio precisa da ajuda de todos, mas nem todos podem nos ajudar hoje. Entendemos isso perfeitamente. E agradecemos enormemente todas as preces, todas as vibrações de carinho que vocês nos emitem através aqui dos inúmeros coraçõezinhos que estão passando aqui agora no computador, né, para a felicidade aqui do Djalma, né, passando todos os coraçõezinhos aqui. E todos os e-mails que eu recebo, né, de prece, de elogio, de agradecimento, de coisas boas, vibrações boas para a rádio. Isso é muito importante. Tem uma ideia, um negócio interessante aí nessa contribuição, é que agora precisa colocar o CPF, hein? Senão fica barrado. Sim, é isso que nós temos. Quem não recebeu o boleto, pode pedir que a gente manda uma segunda via. E quem já recebeu, mas ainda não passou o CPF para aqui, telefona para a gente. O CPF é importante. Agora é uma exigência do Banco Central, de que toda doação precisa ter um CPF. Até para fazer compra agora no supermercado do Rio de Janeiro, eu tenho que dar meu CPF, né? Porque o governo quer saber tudo a meu respeito. E nós somos uma fundação, que somos regidos pela lei das fundações e fiscalizados pelo Ministério Público, graças a Deus. O Ministério Público é bastante exigente com a gente, graças a Deus. Então não temos como, né, nos sair da lei, mas precisamos da sua vibração, então, da sua ajuda, da sua prece. Djalma, a Soninha Pascoalato, lá de Belford Roxo, gostaria muito de saber a posição da doutrina espírita sobre a aparição de Maria de Nazaré em Fátima, Portugal. Olha, essa notícia ganhou os jornais porque as crianças que viram a Virgem Maria foram canonizadas, certo? Então a doutrina espírita não faz restrições. O fenômeno deve realmente ter acontecido. Nós não temos assim uma ideia real de como aconteceu, né? Mas aconteceu, porque seria impossível que aquelas crianças fossem inventar uma história tão fantástica. E depois foi presenciada por outras pessoas, né? Agora, tudo indica que nós estávamos conversando com o nosso querido amigo aqui, o Valdenir, a respeito do livro do Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, que ele acha que foi um fenômeno mediúnico. E pode ter sido um fenômeno mediúnico, né? De pirogenia, sim, é o que tudo indica, né? De materialização, quer dizer, existem vários fenômenos nesse sentido. Então nós não contestamos, a doutrina espírita não contesta esse fenômeno, nós não cita como milagre, né? O milagre para nós não existe, mas nós achamos que existem sim fenômenos mediúnicos, fenômenos que acontecem na natureza, que são comprovados, né? Mas que são naturais, pertencem à própria natureza do planeta, à própria natureza dos homens que habitam esse planeta, que somos nós. Então, pode ter sido perfeitamente um fenômeno mediúnico, né, que aconteceu naquela época e que a Igreja Católica, devido às tradições que ela possui, devido aos seus costumes, ela adicionou como sendo um milagre, que nós não temos nada a ver com isso, como diz o outro, não estamos contestando nada. Mas para o Espiritismo pode ter sido sim um fenômeno mediúnico, né, que ocorreu de materialização, de um efeito de pirogenia, em que se apresenta aquele fogo, aquele clarão, né, pode ter sido acontecido isso. Mas foi uma realidade porque ficou constatado, quer dizer, houve provas materiais de que o fenômeno realmente ocorreu. Lembrando que isso aconteceu em 1917, né? Há 100 anos atrás. Estamos fazendo... E Jesus já havia falado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Milagre, derrogação da lei não existe. A lei natural explica tudo isso. Perfeito. E como o Djalma disse, Soninha, eu também concordo que seja um fenômeno mediúnico. Aliás, vários autores já falaram sobre isso, com certeza. É um fenômeno mediúnico que
Nós ainda não temos condições, nós espíritos da Terra, ainda não temos condições de entender todos os fenômenos mediúnicos que aconteceram, ainda, ou explicá-los pelo menos. Eu tenho até um amigo, hoje ele é presidente da FEB, o Godinho. Ele sempre me dizia: Valdemir, daqui até o final do ano do milênio, nós vamos ter uma noção boa do livro dos médiuns. Mas até lá, vamos ter que estudar, repetir isso inúmeras vezes, porque daqui a 1000 anos nós vamos compreender um pouco melhor o livro dos médiuns. Então, e eu concordo com ele. É dinâmico, precisamos de estudar. A ciência está trazendo a cada dia novas descobertas, novas coisas. E nós precisamos estudar e conhecer tudo isso. Ainda há pouco tempo ocorreu um fenômeno aqui no Brasil, introdução de objetos metálicos em corpos humanos. Crianças com agulhas no corpo, lembra? Ganhou os jornais. É um fenômeno mediúnico, está descoberto, chama-se endoposte. O Economia esclareceu isso antes de morrer, né, que são o fenômeno do endoposte, quer dizer, é uma mediunidade. Espíritos brincalhões, malévolos, espíritos de vingança, conseguem introduzir essas agulhas fluídicas, não é agulha de metal, fluídicas, e pode ser fotografada através do raio-x, entendeu? Ou da ultrassonografia, mas que não há necessidade nem de tratamento, porque da mesma forma que elas aparecem, elas desaparecem. É interessante isso. É um fenômeno ainda a ser investigado. Miranda, o Pablo Queiroz não botou aqui o bairro. Ele diz: vocês podem me explicar a diferença entre mediunidade e animismo? Sim. Acho essa pergunta interessantíssima, Pablo, porque há uma confusão muito grande, até dentre os espíritas, e eu diria, até dentre os médiuns que estão numa mesa mediúnica, ainda há uma confusão entre uma coisa e outra. A sua pergunta é bastante oportuna. Sim. A mediunidade, ela fica identificada quando existe um instrumento intermediário entre o mundo dos espíritos desencarnados e dos encarnados. Então, ser médio é ser um instrumento entre esses dois mundos, não é? É ser um intermediário. Já o animismo é da palavra ânima, que significa alma. Então, no fenômeno anímico, é a própria alma do médio que vai de alguma forma se exteriorizar através de alguma mensagem. O que nós vamos compreender dentro da realidade que o Espiritismo nos traz é que muitas vezes tem pessoas que têm preconceito em relação ao animismo, mas é um desconhecimento, porque por trás de todo fenômeno mediúnico tem o animismo. Entendeu? Nós não devemos exacerbar o animismo. Mas suponhamos, Pestalozzi, um pedagogo top de linha na Terra, e ele vai e reencarna. E um belo dia, num determinado momento qualquer, ele escreve algo numa reunião mediúnica, mas sobre pedagogia. Mas ele é um pai da pedagogia ali atrás. Então ele vai falar de algo que é a sua bagagem. Então o animismo é a alma se manifestando. O mediunismo, a mediunidade, é quando tem o intercâmbio de um outro espírito desencarnado. Quando nós vamos estudar no livro dos médiuns, tem uma situação a respeito de um companheiro que ele era médio, e um determinado espírito aviava receita, identificava, fazia consulta, via a enfermidade da pessoa e aviava uma receita homeopática ali. Mas teve um dia em que o espírito teve um momento lá e o rapaz entrou no transe, não é? Entrou em um transe e identificou a doença lá das pessoas, mas não prescrevia a medicação. E foi perguntado a ele: mas por quê? Não vai medicar ninguém, não vai passar o remédio? Ele falou: não, é que o anjo doutor não está aqui. Quer dizer, no momento em que ele identifica a enfermidade do outro, é um fenômeno anímico. De repente, através do sonambulismo, ele estava vendo. Agora, passar a aviar a medicação era um espírito que ditava o remédio. Então, naquele momento que ele prescrevia a medicação, era um espírito através dele, era a mediunidade. Quando nós vamos estudar sonambulismo, sabemos disso. Tem momentos que o sonambulismo é anímico, tem momentos que ele é mediúnico. Então, o que fica bem claro, o animismo é a própria alma se manifestando, é o próprio médium. Tá? A mediunidade é quando o espírito utiliza-se do médium para deixar a sua mensagem, o seu recado. Eu queria acrescentar um pouco, porque eu tenho um livro, Pedaços da Vida, o terceiro livro meu lá pelo Leon Denis, e que tem uma lição que eu falo sobre animismo e mediunidade. Então a mediunidade é quando há uma preponderância do espírito sobre o médium. Aí é mediunidade. Quando essa preponderância é do médium, é animismo, né?
Agora, não há diferença nenhuma. Mediunidade e animismo caminham juntos. Sim. Toda mediunidade tem uma parte de animismo. E todo animismo tem uma parte de mediunidade. É como se você pegasse um copo e colocasse até o meio com tinta branca. E depois, tinta branca. E depois você pegasse um conta-gota com tinta preta. E pingasse 2 gotas naquela tinta branca. O branco nunca será o mesmo. E o preto perderá a sua tonalidade. Fundem-se. Perfeito. Bem, estamos fechando aqui o primeiro bloco, já acabou. Só para responder a Tânia Stidio. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá, Tânia? Tânia Stidio, lá da Suíça. Ela pergunta que se o Djalma é amigo do Adenauer, é lá de Salvador. Ele diz que não, Tânia, pelo menos pessoalmente não. Só pelo Facebook. Até pelo Facebook, mas pessoalmente não o conhece. Tá bom? Um abraço para você, Tânia, da Suíça, e para todos os nossos amigos do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo. Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Toda quarta-feira, às 14h, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo a pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso, peça teatral que conta a saga do ex-rabino, que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Paulo de Tarso. Apresentações dias 3 e 4 de junho, sábado e domingo às 8 da noite. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Ingressos à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula, Rua Conselheiro Zenha, 31, Tijuca. Informações 3088-6519 ou 99531-5853. Paulo de Tarso. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, com você. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubeDaFraternidade@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 13h29. Voltamos a apresentar
Respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Eu às vezes faço confusão aqui do Ouvindo Você, que é na sexta-feira. Né? Respondendo aos ouvintes, hoje os nossos convidados, o Djalma, nosso amigo Djalma Santos, e a nossa Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, que está aqui conosco também para responder aos ouvintes, para conversar um pouco com vocês. E a participação de vocês é muito importante nesse programa. Eu estou recebendo aqui, por exemplo, uma ajuda do Luiz Carlos. Ele não bota aqui o bairro, né, Luiz Carlos? Não, meu nome é Luiz Carlos, mas não bota o bairro. Ele diz, sobre a tentação de Jesus, há uma explicação de Kardec na Gênese. Confesso, Luiz, que eu não me lembro de cabeça isso. Mas ele diz, capítulo 15, item 52. Ele dá bem os pontos aqui para serem referendados. E diz ele, Kardec explica muito bem lá o que nós conversamos aqui sobre a tentação, né, a que Jesus teoricamente teria sido submetido. Ele diz que Kardec explica bem na Gênese, né, capítulo 15, versículo 50, item capítulo 52. Obrigado, Luiz Carlos, pela sua participação. O Almir de Anchieta pede aqui, antes de pedir, eu agradecer. Ok, isso é tudo bem. A Selma, o Almir é só um comentário. A Selma de Bangu disse, minha filha convive com um homem e me disseram que ele, esse homem, matou meu neto na encarnação passada, que hoje é padrasto, né? Sim. Filho adotivo, não sei como é que dá o nome do filho, né? O filho adotivo desse homem. Gostaria de saber se esse ato pode se repetir nessa encarnação, Djalma. A Selma lá de Bangu. Olha, minha querida Selma, primeiro que essa informação que vier a você pode não ser verídica. Sim, perfeito. Porque a prática da modalidade mediúnica, da retrocognição, quer dizer, adivinhar o passado, não é uma coisa tão fácil assim. É muito difícil essa modalidade mediúnica. Mas ainda assim, se fosse verdade, não estaria totalmente dentro da lei, porque é o seguinte, ninguém reencarna para repetir nada, nós reencarnamos para crescer, para superar, para transcender. Agora, pode acontecer, mas seria muito raro, né, cometer um crime numa existência e na outra existência cometer novamente o mesmo crime. Quer dizer, ele não progrediu nada, né? Aí não haveria progresso. Então, de um modo geral, nós reencarnamos para não só crescer, superar e transcender, como para também ressarcir, quer dizer, reparar essas faltas da retaguarda. Então, o certo seria reencarnar para reparar faltas e não para repetir faltas. Agora, não estou dizendo que seja impossível, mas é raro, seria muito raro. E eu me atenho mais à informação a respeito da pessoa que disse que ele seria assim, o autor do assassinato do seu neto. Sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito em retrocognição por parte dos homens que estão aqui no momento na Terra. Nós não temos médio. O Chico nunca fez retrocognição. Divaldo também não. Raul Teixeira também não. Então, médio que diz que adivinha o passado e que adivinha o futuro, eu tenho as minhas dúvidas, viu, Bodeni? E é até perigoso, mesmo que isso fosse verdade. Admitindo que isso fosse extrema realidade. Ainda assim, não seria prudente uma revelação dessa. No mínimo, essa pessoa foi imprudente irresponsável, ao fazer essa revelação. Até mesmo irresponsável. E eu quero pedir desculpas aqui porque eu fiz uma confusão. Quem falou da tentação de Jesus foi a Ângela Maria Pinto e não o Luiz Carlos. A Ângela Maria Pinto que nos disse aqui a respeito da explicação de Kardec na Gênese, capítulo 15, parágrafo 52. E o Luiz Carlos pergunta a você aqui, vou passar para você porque você que respondeu, ele diz, desculpe, mas ficou confuso. Devemos aceitar o animismo como mensagem espírita sem o devido cuidado e dizer ao médium, você é um médium na acepção da palavra? Não. O que nós não devemos é ser preconceituosos, entendeu? Porque, na realidade, poucos de nós têm condições de saber. Aqueles companheiros que lidam com a reunião mediúnica e são mais experientes, eles vão desenvolvendo, até mesmo pela responsabilidade que trazem e a dedicação nas suas tarefas, eles vão desenvolvendo a sensibilidade de avaliar o grupo que compõe a reunião mediúnica. Ele vai conseguindo, de alguma forma, perceber as nuances dos médios que compõem esse grupo. E ele vai também ter a sensibilidade
sensibilidade de perceber quando numa comunicação está mais o médium ali do que qualquer espírito. Nós não devemos ter preconceito, não devemos exacerbar o animismo, não devemos de alguma forma ficar induzindo o médium a receber espíritos, porque isso gera uma insegurança mediúnica e abre uma porta para o animismo e para a mistificação, mas um animismo indevido, porque foi exacerbado. O que nós temos que compreender é o seguinte, que o animismo é a alma que se comunica, o próprio médium, e a mediunidade é quando o espírito usa ele como instrumento. Quando nós vamos estudar o livro dos médiuns e vamos estudar a influência moral do médium, aí nós vamos compreender porque é que os espíritos, através de Kardec, nos convidam sempre à moralização. Porque moralizados, a nossa bagagem anímica, ela vai ser, de alguma forma, responsável, amadurecida e tendendo a um ajuste moral. Mas se nós não estudamos, não nos moralizamos, não nos estudamos, nós vamos trazer um animismo mesclado de egoísmo, inveja, vaidade, prepotência e coisas que não edificam. Se nós pegarmos a obra do Chico Xavier, fica muito difícil identificar numa fala do Chico, no programa Pinga Fogo, quando é o Chico ou quando é o Emmanuel. Por quê? Porque a moralidade do Chico é tamanha que se funde com a moralidade do Emmanuel. Nós vamos entender Jesus quando nos convida a ser um com Ele. Porque quando nós nos moralizamos, o nosso ânima tende à sublimação com Cristo. Então, quando nós falamos, é Paulo que diz no final, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Não era Jesus de Nazaré que vivia em Paulo, era o Cristo interno de Paulo em sintonia com Cristo, que é o diretor do planeta Terra. Então, não vamos exacerbar animismo em ninguém, mas não vamos ser preconceituosos. Um dirigente doutrinário, um dirigente de reunião mediúnica responsável, quando ele percebe que um dos médios ali está muito tendendo ao animismo, ele convida esse médio com muito carinho ao estudo, a uma conversa com ele. Nós pontuamos dessa forma, porque já tivemos a oportunidade de testemunhar muitos companheiros médios feridos em sua suscetibilidade porque foram maltratados em momentos mediúnicos, porque o dirigente não teve sensibilidade de auxiliá-lo a aprumar o seu animismo com Jesus. Né? Mas toda a mensagem, por isso que Emmanuel nos fala, diante de uma mensagem mediúnica, em vez de ficarmos focados no nome que assina, busquemos ver a análise do texto que foi transmitido. Porque o texto ali, se ele tem coerência moral com Jesus, ele é edificante. Entendeu? Não importa se é anímico ou mediúnico, mas se a mensagem é dentro do bem, nós busquemos o conteúdo da mensagem. Ok. Acho que está esclarecido, Luiz Carlos. E se não ficou esclarecido, por favor, fique à vontade para voltar a Alexander Aksakoff trabalha muito bem a ideia do mediunismo e do animismo. Seria interessante ele buscar ler as obras também do Aksakoff. Perfeito. Djalma, tem um amigo aqui que, se não me engano, não se identificou. O que se dizer de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 8, quando Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a você, vem e segue-me. E, é o Márcio, lá de Belfort Roxo. Consegui identificar aqui, Márcio, tendo a mensagem. E ele ainda pede para você mandar um abraço para o pai dele, que está fazendo 80 anos. Um abraço, então, para o pai do Márcio. Um abraço bem apertado para o pai do Márcio, que está completando 80 anos. Que ele possa colher muitos frutos, né, no jardim da sua existência. Bom, quanto à passagem bíblica, é uma passagem interessantíssima, em que Jesus, né, estava caminhando à frente de uma pequena multidão, quando deparou com uma outra multidão, ao contrário, que vinha com um féretro, com um cadáver. Eles iam enterrar um cadáver. Estavam com um caixão, né? E lá na roça, não sei se vocês sabem, lá é uma correria com o pai enterra, porque o cemitério é longe, eles saem, um pega, outro pega. Então, quando passou, Jesus olhou para aquela pequena multidão e se interessou por um dos componentes. Era um rapaz, era um jovem. Você segue-me. E ele então, coitado, olhou Jesus e simpatizou com Jesus, mas o morto era o pai dele. Mas, Senhor, eu vou enterrar o meu pai. E Jesus falou, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então, a grosso modo, dá um entendimento que Jesus seria contrário ao enterro, o que é praticamente impossível se tratando de Jesus. Jesus é contra uma obra caridosa de enterrar os mortos. O que Jesus quis dizer é o seguinte, olha, aí existe uma pequena multidão conduzindo esse caixão, né? Eles ainda não estão preparados para me mas você está pronto. Você é um fruto já para ser colhido. Você foi escolhido por mim.
Eu sou mais importante do que o enterro. O enterro tem muitas pessoas que podem realizar o enterro. Então deixa que os mortos, que ele quis dizer, seriam mortos espiritualmente. Quer dizer, as pessoas ainda não tinham conhecimento adequado para entender Jesus, para entender a mensagem. Mas ele, por algum motivo, e depois eu li num livro, foi do irmão X, ele explica que esse jovem pensava em Jesus, havia ouvido falar em Jesus e já se havia simpatizado com Jesus. Né? Então veio de encontro, aquele desejo que ele tinha de conhecer Jesus, de seguir Jesus, veio de encontro ao que Jesus diz para ele, porque Jesus identificou nele aquela vontade e o convidou para segui-lo. Só que as condições ali eram adversas, né? Mas Jesus deixa que os mortos se enterrem o seu pai. Quer dizer, eles não estão preparados, eles estão preparados para enterrar o seu pai. Agora você não, você está preparado para me seguir. Obras maiores, né? Com certeza. Trabalhos maiores, com toda certeza. Jorge Luiz da Pavuna, desejando melhoras aqui para mim. Obrigado, Jorge. Tem muita gente escrevendo aqui sobre isso. Espero que na sexta-feira eu vou estar aqui de volta. Né? Espero que na sexta-feira. Mas eu te ajudei. Estava 17 graus, eu passei para 24. Melhorou bastante aqui. Ele melhorou a temperatura aqui para me ajudar. Miranda, a Michele Conceição. Eles estão tentando desenvolver a minha mediunidade na Umbanda. Eu não incorporo, mas sinto arrepios. Será que realmente tenho essa mediunidade? Quando nós chamamos aqui mediunidade ostensiva, né? Como nós falamos no livro dos médiuns. Em relação à Umbanda, não temos autoridade para falar. Mas em relação ao que a doutrina espírita nos diz, mediunidade a gente não deve se preocupar em desenvolver. Porque se nós trazemos o comprometimento mediúnico, em algum momento ela vai eclodir. Ela eclodindo, aí é hora de educá-la. É o desenvolvimento mediúnico ligado à educação do médium. Se você deseja desenvolver a mediunidade, fica sabendo, fica a reflexão. É porque você gostaria de ser médium ou porque você em algum momento se identificou médium por alguma coisa? Você tem que realmente refletir isso, não é? Porque na Umbanda você diz que sente arrepios. Se você se identifica com a Umbanda, converse com o pessoal que é responsável pelo local da Umbanda onde você está se interessando. E aqueles que tiverem responsabilidade vão te orientar. Agora, na orientação doutrinária espírita, Dr. Bezerra de Menezes, através da dona Ivone Pereira, e a própria Ivone, ela narra que é um perigo alguém buscar simplesmente desenvolver mediunidade. Às vezes você chega na casa espírita com alguns distúrbios, alguns transtornos, e quando você passa pelo atendimento fraterno e você é encaminhado para um tratamento, aquela ideia de que estava vendo vultos, ouvindo vozes, tudo isso some. Então, se você quer ter segurança em relação a isso, busca estudar o livro dos médiuns. Busca estudar a obra, já que você recorreu a uma rádio onde a transmissão é focada dentro da doutrina espírita, busca conhecer a obra de Kardec. Estuda o livro dos espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns e medita. Porque aí você vai compreender qual a responsabilidade nossa com a mediunidade. Não é porque você quer desenvolver simplesmente. Se você não tem nenhuma situação onde a mediunidade se faz presente, ela não existe. Você está buscando algo que, de repente, nessa encarnação, não veio necessariamente vinculada a um desenvolvimento mediúnico ostensivo. É isso que, Miranda, me permita ter uma parte. É importante isso aí que você falou. Lembrar que nós, quando reencarnamos, temos uma programação reencarnatória. E na sua programação, Michele, pode ser que não conste o trabalho da mediunidade, pelo menos a mediunidade ostensiva, tá bom? Porque Kardec diz que todo aquele que sofre num grau qualquer a influência dos médiuns, dos espíritos, é por isso médium. Está lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que todos nós somos influenciados pelos espíritos, muito mais que imaginamos. Então, todos somos médiuns, mas não médiuns ostensivos. É o que nós estamos colocando aqui. E é preciso que se esteja dentro da nossa programação reencarnatória, porque isso é um fator orgânico. E está ligado no perispírito. Tem a matriz no perispírito. Eu tenho um fator orgânico, eu preciso de um organismo especial para esse tipo de mediunidade. Pode ser que eu não tenha. Confere, eu só queria fazer uma ressalva com a palavra incorporo, porque perfeito. Não existe incorporação, existe imantação. Né? Ocorre uma imantação de perispírito para uma justa posição. Quer dizer, essa palavra incorporar é muito comum, mas ela não existe. O espírito não entra dentro do corpo. Ele não entra dentro do corpo. Existe uma interação energética, né, de um espírito para o outro através dos perispíritos. Então essa palavra incorporar está errada. No livro Mediunidade, José Herculano Pires ele fala da mediunidade estática e a dinâmica. A dinâmica é essa que em algum momento vai eclodir e você vai ter que
fazer o desenvolvimento do exercício dela Para dentro da transformar em educação. mediunidade de serviço. E a estática é essa. Influencia os espíritos dos nossos pensamentos, sim, de ordinário são eles que vos dirigem. Essa mediunidade que todos nós trazemos, ela é estática, ela não é ostensiva, mas é a intuição, é a inspiração, aquela coisa que nós de alguma forma estamos trocando esse intercâmbio. Uhum. Djalma, a Márcia lá de Magé, gostaria de saber o que pode ser. Quando realizo o culto do lar, quando estou em prece, e eu realizo todos os dias, vejo imagens de várias pessoas diferentes, roupas de tempos e passados, e a imagem é um pouco turva, eu não consigo ver direito, segundo ela. O que pode ser isso? Essa capacidade que ela tem de ver as imagens, mas não nítidas, como ela Tudo diz. indica, minha amiga, que seja, Mônica, que seja rudimentos de mediunidade. Não há a menor dúvida que são rudimentos, quer dizer, ainda não é mediunidade, mas ali há uma comprovação de que ela está tendo contato com espíritos, né? Contato com espíritos, de uma forma ainda um pouco grosseira, mas está. E significa um aviso de que ela precisa se educar, quer dizer, precisa desenvolver isso. Então você tem que procurar uma casa espírita, procurar os dirigentes, né, fazer um trabalho evangélico, né, durante um ou 2 ou 3 meses de trabalho evangélico, e depois então iniciar o chamado desenvolvimento mediúnico, né, em que é amparado por médios mais práticos, mais assim, antigos, pelo presidente da casa, pelos diretores, e você então poderá desenvolver essa mediunidade que é a da vidência, né, porque ela já tem um rudimento de vidência, que pode se transformar, nem sempre, é uma mediunidade muito difícil, é uma modalidade mediúnica muito difícil, mas pode ser que se transforme numa modalidade de vidência, em que ela possa realmente ver espíritos, né? Nós estamos lembrando que Paulo, ele nos diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, a todo momento ao nosso lado existem espíritos. Se você está fazendo o culto do Evangelho no lar e você registra isso de olhos abertos, você pode estar fazendo um registro daqueles que de alguma forma estão acompanhando você. Agora, é importante não fazer deste momento um momento mediúnico no culto do Evangelho do lar, que não deve acontecer. Não deve ter né? mediunidade. Nós não temos sobriedade para lidar dentro do nosso lar com intercâmbio mediúnico nesse nível. Por quê? Porque essa mediunidade deve ser desenvolvida dentro da casa espírita, que lá é o hospital, tem toda uma estrutura preparada para fazer com que essas situações, essas visitas aconteçam sem dano pessoal para o médium dentro do seu esforço moral. Então, o culto do Evangelho no lar não deve se transformar numa reunião mediúnica. Mas se você registra a presença de algum espírito, isso é uma faculdade anímica em primeiro lugar, porque a vidência é animismo. Né? A vidência ela só é mediunidade quando existe um intercâmbio nela. Então, quem vê o espírito, se você está registrando, é uma faculdade anímica. Agora, se aí vai passar para mediúnico, você fica no estudo, né? E na responsabilidade de não abrir portas para que isso aconteça no seu culto. Já a audiência seria mediunidade, porque você está ouvindo um espírito se comunicando com você. A vidência, simplesmente vidência, é só a sua alma vendo outra alma. Por isso que Kardec ele não aprofundou muito sobre vidência, porque alguém diz, eu estou vendo tal coisa. Quais são os comprovantes que você pode atestar naquela hora de pronto se o outro está vendo ou não? A menos que traga traços onde de alguma forma vai ser identificado. Então a vidência, em primeiro lugar, é uma faculdade anímica, entendeu? Mas quando existe o intercâmbio, aí sim é mediunidade. E você colocou muito bem que não deve ocorrer mediunidade do culto no lar. Eu tenho um caso perto da minha casa de um companheiro que faz mediunidade caseira. É muito perigoso isso. O que eu vou falar pode ser uma brincadeira, mas aconteceu de verdade. Ele falando comigo já, ontem eu recebi o espírito do hindu. E eu fiquei surpreso, mas do hindu? Mas não entendi nada que ele falava. O que é que eu faço? Recebo um do português, da sua língua. Fica mais fácil. Pode parecer uma brincadeira, mas é verdade. O que o hindu está fazendo aqui, meu Deus do céu? Mas quando nós falamos que dentro no culto do lar não devemos desenvolver uma reunião mediúnica, tem pessoas que falam, mas Chico Xavier na casa dele, ele não via, não foi. Olha, Jesus caminhava sobre as águas, nós vamos caminhar? Chico Xavier ele veio com um mediunato e todo um comprometimento numa tarefa a desenvolver, onde ele dedicou toda a sua vida ao próximo. Eu não faço isso ainda, então eu não posso. O dia que nós tivermos a moralidade do Chico, podemos fazer isso, poderemos fazer isso. Miranda, aproveita e responde aqui a Márcia de Olaria. Ela está com uma dúvida aqui a respeito dos livros de Kardec. Ela gostaria de saber qual é a verdadeira gênese de Allan Kardec. Porque eu pedi de presente no meu aniversário para a família. E me disseram que existem várias. É verdade isso?
Como posso comprar a verdadeira, a certa? Qualquer dúvida, busca as obras da FEB, né? Em primeiro lugar. Mas, na realidade, o que acontece é que, por exemplo, o Leon Denis tem edição da Gênese, mas está em perfeita coerência com o que Kardec Todas colocou. elas estão em coerência, Não existe. não há nenhuma diferença. Agora, se você quiser ter uma compreensão maior, pega o Livro dos Espíritos e você vai perceber que a primeira parte do Livro dos Espíritos é o que compõe o livro, a Gênese de Kardec. Só existe uma. Pode ter várias. Agora, a pessoa pode ter dito assim, porque tem edições da ID, tem edições da Edicel, Marinha, né? Tem várias. Agora, o conteúdo da Gênese de Kardec é, qualquer dúvida, procura a FEB. Márcia, porque a Gênese de Kardec é uma só. A Miranda lembrou aqui, né? Tem várias editoras. E o Djalma está lembrando. É uma obra hoje de domínio público. Domínio público. Então você. Qualquer editora pode editar. Você, se montar uma editora, você pode editar a Gênese de Kardec. Mas a Gênese mesmo é uma só. É uma das 5 obras que nós dizemos aqui que forma o Pentateuco kardeciano. Então, da primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec fez a Gênese. E do Livro dos Espíritos, ele fez o Livro dos Médiuns, fez o Evangelho segundo o Espiritismo e fez o Céu e o Inferno. E mais a Gênese para fazer, com o Livro dos Espíritos, fazendo o chamado Pentateuco kardeciano. Djalma, estamos acabando aqui o nosso programa, acabando o tempo, mas eu gostaria de saber, pergunta aqui a Valéria de Higienópolis, em que momento o desencarnado percebe que não faz mais parte do mundo material? Existe um momento fixo, pré-determinado ou determinado, em que quando a gente desencarna, entende lá que desencarnou, ou como é que funciona isso? Isso depende exclusivamente do adiantamento do espírito, né? Herculano Pires, 15 minutos depois da morte, estava ditando uma mensagem mediúnica. O presidente da Sociedade Espírita de Paris também, na própria sepultura, deu uma mensagem mediúnica, né? Então é interessante, nós temos até uma história interessante, já para finalizar, é bom de contar uma história de uma senhora que era espírita, mas era muito vaidosa, vivia no salão de beleza, aquele negócio todo. E ela desencarnou, e ela se viu do outro lado numa fila, era uma fila para cadastro. Me contaram como foi, eu estou passando a bola. E ali, quando ela chegou perto da moça que estava fazendo o cadastro, a moça disse, aqui a gente começa com a pergunta básica. A senhora já sabe que morreu? Ela disse, sim. Ninguém mais fala comigo lá em casa, eu estou atravessando paredes, não vejo a minha imagem do espelho. Eu estou mortinha da Silva, disse ela. A moça, mas isso é ótimo, você já começou bem. Quais são as suas pretensões aqui do outro lado da vida, no mundo espiritual? Ela disse, eu quero ficar muito bonito. Naquela época, a Vera Fischer tinha ganho a Miss Brasil. Eu quero ficar muito linda, eu quero ficar igual a Vera Fischer. A moça falou, eu aqui só faço um cadastro, milagre deve ser em outra parte. Porque a gente não tem um prazo determinado para isso. Mas ela sabia, né? Que estava morta, né? Nota uma série de detalhes que são contrários à vida física aqui. E tem espíritos que passam 200, 300 anos às vezes. São os comprometidos, né? Sem saber são que os sensuais, são os assassinos, quer dizer, e chegam cegos do outro lado, né? Eu já conversei muitas vezes em mesa mediúnica com espírito nessa situação. Não sabe onde está, não sabe. 300 anos não sabia ainda que está desencarnado. Nada. Bem, estamos fechando aqui o nosso tempo. Mais uma vez eu quero agradecer muito a todos vocês aqui do Facebook que estão mandando mensagem aqui sobre a participação, da contribuição da rádio. Muito obrigado. Convidar mais uma vez a vocês a entrar no site da rádio, ver os nossos vídeos lá no YouTube. Quanto mais tivermos compartilhamentos no YouTube, visualizações, melhor. É claro que a gente não vai chegar a ter uma visualização lá do Mozart, por exemplo, que eu gosto muito lá, e boto lá 1.500.000 visualizações. Não vamos chegar a isso. Mas, se a gente chegar a alguns milhares, já vai ser ótimo. Então, participe conosco. Nós estamos aqui hoje com mais de 50 pessoas participando ao vivo conosco aqui. Agradecemos muito. Repetimos o nosso apelo inicial. Pedimos para vocês cooperarem com a emissora da Fraternidade. Agradecendo já antecipadamente as preces, carinho, a vibração de vocês. Agradecendo também ao Djalma e a Miranda. Ao Caio lá, nosso operador de câmera lá do Facebook. Obrigado. Ao Michel da técnica. A Sheilinha que voltou de férias hoje, cheia de vontade. Muito obrigado. Ao Cristiano. Ao Cristiano que está ali nos observando. E agradecer a todos vocês aí do outro lado. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor. Rádio Rio.